Olá, queridos amigos. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. Eu sou Sebastião Camargo, aqui no estúdio Elizabeth Henrique. Nós vamos falar mais uma vez do ensino universal dos Espíritos. Agradecidos a Deus por este instante divino, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, aos seres elementais que nos sustentam, a você, telespectador, telespectadora, que é a causa do nosso existir. A nossa gratidão profunda a você, internauta, onde quer que se encontrem, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Vamos começar a agradecer ao Anderson de Castro, que está nos conduzindo até você. Agradecer à Rádio Web Portal da Luz, a TVC de Três Lagoas, TV Web de Frutal, Rádio Web Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, e a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontrem, que contribuem de uma forma direta ou indireta para que a mensagem seja propagada tanto pelo canal no YouTube, que você está nos assistindo agora, quanto por nossa TV Web em nosso site, o despertardaconsciência.com.br, quanto em nossas redes sociais, e você mesmo clicando, compartilhando, se inscrevendo no canal, nos dando a honra de fazer parte desse projeto de luz que busca a compreensão da verdade e viver conforme as leis de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Nós começamos o nosso estudo, na realidade, falando de como estudar o livro há 2 programas atrás, sem falar dos que fizemos com a doutora Mayra. E hoje ficamos de aprofundar, segundo a pergunta do William de Aracaju, que ele quer entender a função do subconsciente na sublimação do inconsciente. É isso mesmo? Sim, a importância do subconsciente no processo de sublimação do inconsciente. Nós vamos ter que repaginar algumas coisas, porque nós já falamos do superconsciente, do inconsciente, do subconsciente e do consciente em programas passados. Mas talvez alguém esteja embarcando agora conosco, então nós vamos relembrar rapidamente e depois focar no subconsciente e no inconsciente. No processo encarnatório, a superconsciência, que é o espírito, ele começa o seu processo de organização no que será feito na atual encarnação, já que não é ele que encarna como um todo, porque agora não somos só nós. Não somos mais andorinhas fazendo o verão sozinho, porque há muitos seres falando da mesma coisa. Mas sempre é preciso que alguém comece a falar dessas verdades. Que o espírito não reencarna, ele encarna. Porque se fosse reencarnação, eu não encontrava comigo mesmo durante o sono ou até durante a vigília com outras facetas da minha própria realidade. Se assim não fosse, Allan Kardec não teria dito, Leon Denis não teria dito, Gabriel Delane não teria dito, Ernesto Bozano, Camille Flammarion e tantos outros luminares na época de Kardec, e Joana de Anjos, na atualidade, também não faria uma loucura de afirmar tamanha insensatez se assim não fosse. De modo que o espírito é a síntese de todas as vivências. O que há de mais nobre no espírito chamamos de reino de Deus em nós, ou de superconsciência. Então, desse reino de Deus em nós, dessa superconsciência, destaca-se os elementos que vão governar, que vão ser os mentores, que vão ser os guias, que vão ser os agentes propulsores das sementes que vão ser semeadas na atual encarnação. Normalmente, de acordo com Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, 3 projetos, num único projeto, serão desenvolvidos na atual encarnação. Ou seja, sementes de novas possibilidades de algo que eu nunca experienciei. Algo que eu já experienciei e preciso aperfeiçoar. E algo que eu experienciei que não deu certo
o que a gente chama de equívoco que eu preciso corrigir. O que já deu certo, que eu quero aperfeiçoar, está vindo da superconsciência. O que equivocadamente foi executado e não saiu a contento está no inconsciente. E eu preciso criar uma ambiência, um setor para agregar esses dois universos, tanto o inconsciente quanto o superconsciente. E esta ambiência nós chamamos de subconsciente. E quem é que vai ser colocado neste subconsciente inicialmente? Pequenas almas instintivas, pertencentes ao inconsciente e ao mesmo tempo gerenciada pelo superconsciente. Neste subconsciente também serão convidados pequenas almas que estão fora, que vão fazer parte das experiências conosco. A semelhança de um empresário que chega numa cidade, que ele pode trazer alguns diretores para gerenciar as suas empresas, ou um diretor com o alto escalão de onde ele está vindo. Mas ele pode também pegar chefe de setores da cidade onde ele está chegando. Por isso, no subconsciente vai ter elementos do planeta onde estamos encarnando. E, ao mesmo tempo, de todo o universo perispiritual. Embora eu possa criar o perispírito com o energismo que tem na minha própria consciência, mas eu posso também usar os fluidos que pertencem ao meio. Porque na mente, que é uma emanação dessa consciência, a fonte é inesgotável e inestancável do energismo para a composição desses veículos, tanto perispiríticos quanto físicos. E no início o homem tem apenas instintos, esse homem que é o projeto encarnatório. O homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito que criou esse homem e os seus próprios veículos de expressão. E ao mesmo tempo, nesse pequeno mundo, considerado o corpo biológico, o corpo perispiritual, o universo do subconsciente e até certo ponto do consciente, que é o mundo mental. No consciente vai estar a minha inteligência, o meu poder imaginativo segundo a minha inteligência, o meu poder criativo, que é o pensamento, e ao mesmo tempo um link que nós chamamos de memória, que vai me conectar com o subconsciente, com o inconsciente e com o superconsciente. Mediante o que eu estou desenvolvendo no consciente, eu posso comparar esse conteúdo com o meu próprio comportamento atual. E quem define esse comportamento atual, via automatismos, é o subconsciente. Embora esteja sendo gerenciado pelo superconsciente, mas ele obedece cegamente ao superconsciente. Salvo se eu, a alma encarnada, que vou usar o consciente, a mente, a inteligência, a imaginação, a memória, o pensamento para criar alguma coisa. Criando em dissonância com a harmonia do subconsciente, eu adoeço o corpo, que vai ser exatamente movido por elementos perturbadores do inconsciente. Mas como o inconsciente, basicamente nele, sensações, além de instintos, tem sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, estados de inteligência e etc. Então, tudo que se cria no consciente, linkando a possibilidade com o superconsciente, intencionando ressignificar o subconsciente e, ao mesmo tempo, iluminar o inconsciente e expandir o superconsciente. Porque tudo que se cria, que se aprimora, que se sublima, vai culminar após ressignificar o subconsciente e redefinir o meu comportamento, pacificar o inconsciente e iluminar estes tormentos, expandir a minha própria consciência, porque eu vou construir novas virtudes. Porque estamos aqui para corrigir o que não deu certo, aperfeiçoar o que já deu certo e a aquisição de novas possibilidades. Então,
Então, todas as vezes que eu intenciono criar uma ambiência nova na minha vida, eu estou criando alguma coisa no consciente e imediatamente sendo transferido para o subconsciente, alterando o meu comportamento com novos condicionamentos, novos hábitos, novos instintos. E a cada situação que se promove neste subconsciente, que são os instintos que vão transformar-se em sensações. Então, tanto instintos quanto sensações já viajam para o inconsciente, levando conteúdos para lá. E trabalhando nessa linha de ascensão do sub para o inconsciente, de lá rumo ao superconsciente, instintos se transformam em sensações, sensações em emoções, emoções em sentimentos, sentimentos em pensamentos, pensamento é inteligência intelectiva, depois é inteligência emotiva e vai culminar com inteligência espiritual, que já adentra o universo intuitivo, que é o universo das virtudes, que vai levá-las ao âmago da consciência, que é a superconsciência. Aparentemente ficou confuso, mas é exatamente agora que você entra com algumas leituras e questionamentos, como se você representasse e representa todos os nossos teleouvintes, porque alguém está apenas nos ouvindo pelas ondas da Rádio Web Portal da Luz, a quem agradecemos na figura do Luiz e sua equipe profundamente. Se for na TV Web Frutal, pode ser a imagem e o áudio. Na nossa TV Web, também áudio e vídeo. Mas talvez alguém pode estar também reprisando em algum momento, em algum lugar, porque a Rádio Portal da Luz tem um pool de rádios, né, que faz uma junção como um grande sistema pelo Brasil afora. Rádios do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de várias partes, a quem agradecemos todas elas que, de algum modo, exibem os nossos programas, quer seja periodicamente ou até esporadicamente. Ficou mais confuso do que no início. Com o que realmente ficou confuso, eu vou bem na câmera lenta, pausando ou pautando cada situação. Então vamos lá, na página 200. O que você encontrou na página 200 aí para nós? Então, Pietro Baldi. Eu só queria colocar aqui, Camargo, no subconsciente mesmo, a gente já tendo várias explicações em vários programas, né? Que é a zona do instinto, né? Então, é aqui a partir desse subconsciente que é o instinto, como é a pergunta dele, fale da importância do subconsciente no processo de sublimação do inconsciente. Aí, aqui, o subconsciente é a zona do instinto. Ok? Aí, no inconsciente. No inconsciente também tem instintos, mas é mais sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência intelectiva e emotiva. Que são os arquivos com já algumas experiências. Exato. Já às né? vezes muitas experiências de um passado recente ou remoto. Para sintetizar mais, né? Deixar um pouquinho mais resumido. Deixa eu fazer mais um caminho bem rapidinho e você já entende. Então vamos criar um novo instinto. Eu começo a pensar. Então se hoje automaticamente eu pego a água, tomo, e nem presto atenção no que fiz. E eu quero criar um mecanismo instintivo que eu vou pegar a água, mas eu vou lembrar de imediato que eu tenho que estar presente no que faço. A função dele vai ser só isso, só de me lembrar que eu preciso dialogar conscientemente, aí já vai entrar o meu consciente, linkando com a minha superconsciência, pedindo lucidez para que eu não só sorva a água, mas eu mastigue a água, eu mentalize a água, eu qualifique a água com os meus sentimentos, para que eu crie um novo condicionamento, um novo hábito, e esse hábito repetido vai transformar-se num instinto superior, segundo Joana de Ângeles.
Só que agora é um instinto que, além de fazer no automatismo, faz consciência do que faz. Então não é um instinto automático mais, é um instinto que está ficando consciente de si mesmo, daquilo que ele próprio faz. É um átomo que realiza a sua função não apenas para a sua sobrevivência, ele sabe que está participando de uma molécula. Tecnicamente ou instintivamente, ele só sabe da vidinha dele, ele não sabe que está dentro de algo maior, participando, conforme o Kardec define, vários seres se unem, cada um cuidando do seu quadrado, e de repente todos juntos constroem uma ilha, por exemplo, faz surgir no meio do oceano uma ilha inteira. Só que cada um só estava cuidando do seu espaço. Agora é uma célula que cuida de si, mas sabe que está dentro de um tecido, participando da vida de um órgão, em conexão com o sistema. Isso é Bezerra de Menezes. E tem condição de comunicar-se com o corpo inteiro, se ela quiser. Agora é um cidadão que, além de cuidar do seu quadrado, ele sabe o que acontece na sua família, o que acontece na sua cidade, o que acontece no seu estado, o que acontece no seu país e, quiçá, no sistema solar e universo afora. Ficou mais ou menos claro? Então, tudo que se cria conscientemente no universo que nós chamamos exatamente de consciente, que é a mente, onde eu uso a minha inteligência, a minha capacidade imaginativa, o meu poder de raciocínio, e em conexão com a minha superconsciência, desejando-me sublimar-me na ação, eu estou criando novos agentes para ressignificar o meu subconsciente, que define o meu comportamento atual. E esse comportamento, sendo melhor qualificado, ele vai começar a não negar as sombras que estão no inconsciente, acolhê-las, pacificá-las e, ao mesmo tempo, sublimá-las. Como o Emmanuel nos ensina, eu posso escolher sublimá-las, ou, se elas tentar boicotar o meu projeto, eu posso também removê-las daquele estágio onde ela se encontra. Vamos supor que eu tente sublimar o subconsciente. Ele resiste. E eu tenho o direito de remover os que resistem e colocá-lo no inconsciente outra vez. Eu convoco do inconsciente certas ovelhas porque os pastores estão prontos. E elas não aceitam a minha proposta. Até Jesus fez isso. Amarre ou ate os pés e as mãos dessa criatura, lance-as às trevas exteriores. E ele falou para a própria criatura: quem comigo não se ajunta, espalha. Ou entra ou sai da porta. E ao mesmo tempo, para ficar, tem que vestir a roupa nupcial. Então, todas as vezes que no consciente eu começar a trabalhar um conteúdo e alguém chegar tentando boicotar o conteúdo, e eu posso parar, apresentar a minha proposta e amorosamente envolvê-los nesse energismo, para que eles sintam a veracidade do que eu quero promover todos. Todos estão sendo convidados ao festim, ninguém está ficando fora, mas para ser promovidos, para beneficiar-se da nova proposta, precisa vestir a roupa nupcial, ou seja, o inconsciente precisa sublimar-se, o subconsciente ressignificar-se e o consciente iluminar-se, para que nós possamos, num contexto geral, obediente ao Deus e o Cristo em mim, construir uma realidade nova, pacificar as minhas ovelhas imediatas, que é no subconsciente, e ao mesmo tempo depois viajar para esse oceano do inconsciente e pacificar e sublimar esse povo também na direção do superconsciente. Mais alguma coisa ou você quer ler alguma coisa agora? Melhor ler um pouquinho, né? Vamos ler com Pietro Baldi. Começa no parágrafo anterior, onde eu começo... Pode ser lá em cima, lá. Os elementos constituintes das forças vitais. Os elementos, é a página 200, né? Isso. Os elementos constituintes das forças vitais, o princípio vital, o fluido vital e a energia vital são forças criadoras e mantenedoras da vida em toda parte,
encontrando-se à disposição da alma encarnada como servos fiéis, dispostos a seguir com ela, em direção à angelitude. Isso aqui, para justificar esse parágrafo, a gente percebe no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. E quem é que compõe esse corpo físico? Os princípios vitais que vão dar origem aos átomos. A união dos átomos que vai formar os fluidos vitais. E a sublimação desse energismo que vai formar a energia vital, que é a alma vital que coordena todas as estruturas no seu processo de geração e nutrição e manutenção da vida. Do trabalho das forças vitais nasce a sensibilidade e destas se originam os instintos, que são inteligências rudimentares, os embriões dos sentimentos e da inteligência como individualidade moral. A sabedoria e o amor, traduzidos como conhecimento e sentimento, intelecto e moral, inteligência e consciência, são as duas asas do espírito e ambas tiveram sua origem nos instintos. O subconsciente é exatamente a zona dos instintos, das ideias inatas, das qualidades adquiridas, é o passado superado, inferior, mas adquirido. A transmissão ao subconsciente ocorre justamente através da repetição constante. E repetição não se faz com teoria. Por isso que é necessário a experimentação, que nós chamamos de vivência. Às vezes nós visualizamos belissimamente todo o trajeto, mas depois esquecemos de confirmar o que visualizamos na ação. Então eu visualizei belissimamente, eu pegando a xícara com água, magnetizando a água, qualificando a água, hidratando o meu corpo, vitalizando, alimentando, até curando o meu corpo. Só que na hora que eu vou pegar o copo d'água eu esqueço. Por isso que o processo que a gente chama de oração é um preparo. Estou apresentando a minha proposta para a superconsciência, para o inconsciente, para o subconsciente. No consciente eu estou fazendo isto. Só que depois eu preciso, na vida, olhar o que eu estou fazendo. Vigiar o que eu estou fazendo. Trabalhar para acontecer o que eu estou fazendo, que é o que a gente chama de oração. Então eu observo o contexto, eu vigio o meu projeto e a atitude vai ser condizente. É nesse sentido que da superconsciência Emmanuel fala quando eu estou em conexão com ela. O sentimento que virá de lá vai me inspirar. Mas o pensamento que virá de lá também vai ajudar-me a plasmar o que me foi inspirado. A palavra, que é a mentalização, quando não verbalizada, e até a palavra verbalizada, vai orientar esse energismo. E o ato, a atitude, vai torná-lo realidade. Por isso que não basta eu imaginar criando um instinto novo para mastigar 10 vezes cada porção de alimentos, se antes eu mastigava só 2, 3. E na hora da ação eu preciso criar esses seres, essas almas instintivas, para lembrar-me. A função delas inicialmente vai ser lembrar-me que eu preciso mastigar 10 vezes. E a tarefa de criar o novo condicionamento, os novos hábitos, os novos instintos que vão realizar a tarefa de 3 para 10 mastigações são funcionários novos. Ou até a capacitação daqueles que faziam 2 ou 3 movimentos. E após criar a realidade na ação, aí não tem mais sofrimento. Eles fazem a obra. Sofrido será quando a vida, por um atropelo qualquer, me convidar a mastigar somente 3 a 4 vezes. Aí sofrido vai ser, eu vou ter dores às vezes, quando eu sou obrigado
a mastigar 5 vezes, quando na realidade eu criei o automatismo para 10. Sofrido será entrar embaixo do chuveiro e não fazer o exercício de gratidão, receber água com alegria. Isso vai ser sofrimento. Agora, entrar e lembrar de tudo isso, eu criei seres para me ajudar a agradecer e fazer tudo isso. E esses seres são os meus representantes quando as forças contrariando esse novo automatismo, vindas do inconsciente, falar que está tudo errado. Que bom mesmo era quando a gente mastigava 2, 3 vezes. Porque é isso que está gravado lá. E eles apresentar com convicção a essas forças, fala, bom é o que nós estamos fazendo agora. Veja a alegria, o prazer que temos de repetir 10 vezes. Veja quanta gente está sendo promovida, ressignificada, sublimada, pacificada, quando fazemos 10 vezes o movimento. E veja quantos são desperdiçados, são expulsos, quando apenas chutamos para lá, para cá e já mandamos para o gol. No caso da mastigação. Está mais ou menos claro? Sim, e é bem interessante o que você colocou, iniciando pela água. Né? Se nós temos um projeto, a partir do momento que a gente vai tomando essas consciências, por exemplo, o meu corpo está necessitando de uma água, né, da água, e aí eu, nossa, estou com sede, então simplesmente eu vou lá, pego a caneca, né, e já tomo, ou a garrafinha, já tomo, né, automaticamente. Só que se existe um projeto, se já existe todo esse processo, eu tenho que olhar a água com amor. Eu primeiramente vou agradecer, vou pegar a água com amor. Eu vou ingerir ela, como nós já aprendemos, né, a mastigar, porque para quebrar as células dela, né, as moléculas dela, né, qual o benefício que ela vai fazer para o nosso corpo, as nossas células, né? E a mesma coisa é a alimentação. Eu vou e como rapidamente, como você falou, 2, 3 mastigadas e já coloco para dentro, né? Mas esses seres, esses nossos irmãos, o que eles vão beneficiar? O meu corpo. Então tudo que eu olho ali na mesa, quiabo, eu adoro quiabo. Né? Então, só que muitas vezes há uma rejeição. Então, quando a gente rejeita alguma coisa, imagine esse processo, esse programa que nós fizemos, né? Esse projeto que nós fizemos com a gente mesmo. Aí é onde você fala do nosso esquecimento. E o que a importância é lá do subconsciente, do consciente, do inconsciente. Então, quer dizer, nós estamos deixando a desejar, seria isso? Exato, morrendo de sede à beira do poço. Porque se eu entro em conexão com o meu superconsciente, lá está toda a arquitetura dos veículos de expressão que eu estou animando. Foram os agentes de lá que construíram o próprio universo mental, que é o consciente, construíram o subconsciente, e todos os veículos, tanto o perispirítico quanto o físico. Falo porque o corpo físico já se prova na ciência atual que o cérebro é um multiverso, ou tem um multiverso dentro do próprio cérebro. Então, na verdade, são vários corpos justapostos formando o corpo físico, como nós já falamos várias vezes, mais de 380 dimensões. E no perispírito não dá para mensurar. E quando nós temos ciência que a água, se é uma água encanada, e às vezes já nascida de um poço artesiano, que é o caso aqui de Três Lagoas, que nós não temos água tratada do rio. São poços artesianos, creio que atingiram o aquífico Guarani, ou se não muito próximo, que a água é muito boa qualidade, e ao mesmo tempo não tem sol beijando esta água. O ar não beijou a nossa água. Agora, se eu tenho cuidado de, pela manhã, o sol nascendo, como o Miramês nos ensina, eu vou
qualificar a minha água, trazendo a estrutura do ar para permeá-la, estrutura da luz. Então vai ser uma água solarizada e ao mesmo tempo ela vai ser melhor oxigenada com o ar. Então eu vou pegar um copo com metade de água, outro sem, e eu vou trocando de copo. Nesse trocar, nesse percurso, entra o ar, entra a luz, só que entra a minha luz interior, porque eu estou em comunhão com a minha superconsciência, intencionando ressignificar a minha subconsciência, pacificar a minha inconsciência. Então, em tempo real, quando eu estou mentalizando isso para a água, eu já estou fazendo isso com o inconsciente e com o subconsciente simultaneamente. E como a superconsciência é onipresente, ela está em cada partícula, tanto do inconsciente, quanto do consciente, quanto do super e nos veículos de expressão. E agora, permeando cada partícula da água, e a água, cada átomo representa tudo que existe no planeta. Então, em cada átomo tem partículas de tudo quanto existe no planeta. Cada molécula e agora cada porção de água. Na verdade, eu estou entrando em conexão com todo o meu universo consciente, através do consciente, subconsciente, inconsciente e superconsciente, com todas as minhas vivências. Mediante o que proponho, do meu superconsciente, do meu inconsciente, virá novos agentes para ajudar-me. E ao mesmo tempo estou em conexão com tudo que existe lá fora. E mediante a minha proposta, os de lá também vão migrar, principalmente quando eu estou fazendo isso com a água, da luz do sol, não está vindo só energias dessa estrela, está vindo energias de todo o sistema solar, e às vezes de outros sistemas, porque eles se interagem e permutam entre si. Pode estar vindo energias de outras constelações, de outras galáxias, de outros universos até. Porque tudo permuta-se energias nesse todo, entre tudo, o tempo todo. Um perpétuo dinamismo. Mas quero continuar a leitura a partir da união dos instintos, são elaboradas e individualizadas as pequenas almas instintivas responsáveis pelo governo do universo psicofísico. As habilidades transferidas ao subconsciente, a área dos automatismos, o quartel-general dos instintos, são fruto de experiências repetidas à exaustão, conscientes ou não, que formarão a mão de obra especializada, as células físicas, servidoras fiéis desses guardiões invisíveis no trabalho de preservação e sublimação do universo orgânico. Então, viu que é toda uma construção. Quando a gente tem ciência disso, nós construímos o que necessitamos. O movimento que eu necessito, a resistência que necessito, a flexibilidade que necessito, sou eu que vou definir onde, o que eu vou fazer com o meu próprio corpo. Bom, aqui eu preciso mais de músculo, ali eu preciso de mais agilidade, aqui eu preciso mais de memória, ali eu preciso de capacidade imaginativa, aqui eu preciso de paz e equilíbrio, acolá eu preciso de estado de presença. Sou eu que vou definindo. Bom, até eu estava conversando com o Anderson, que aparentemente fizemos uma confusão no programa, né, de domingo passado, que era para ser o domingo passado hoje. E esse de hoje era para ser domingo passado ao vivo. Por isso, né, por esse pequeno vacilo de não ter essas unidades conscienciais da memória, faltou a agenda física, já que não tivemos essa agenda interior. Por um breve vacilo de nossa parte, que é como se faltasse esses agentes desta memória, que não foi construída dentro, e não tínhamos a agenda fora para lembrar, e tinha um programa gravado,
pensamos que seria a sequência e houve, mas sem prejuízos, porque nunca, se depender de nós, vai repetir programas. Por mais que não seja uma live, que não esteja ali em tempo real, o programa é inédito. Então não vai haver prejuízo para os telespectadores, para os internautas. Mas às vezes a gente fica esperando, né, quer participar, quer interagir. Então tanto o programa de hoje quanto do dia 29, porque o Anderson vai estar de plantão, porque ele trabalha na TVC de Três Lagoas, faz um trabalho por amor aqui na TV Web, no nosso canal também, na TV Web Despertar da Consciência, e no nosso canal do YouTube, canal que é youtube.com/o Despertar da Consciência, mas ambos, TV Web e o canal, facilmente você encontra em nosso site através dos links. Então ele vai estar de plantão e às vezes não dá para vir fazer ao vivo. Então nós gravamos para hoje e para o dia 29 também, que é uma sequência. Então a cada situação eu preciso criar seres, como se cria dentro de uma empresa, novas repartições, novas áreas de trabalho e também capacitamos os agentes para dar conta daquela proposta. Eu preciso de matéria-prima de boa qualidade, se o produto será de boa qualidade. Eu preciso de clientes, eu preciso da ambiência da empresa, do laboratório, eu preciso da mão de obra especializada. Então, no nosso caso, se eu quiser que dê certo, eu preciso ter uma atenção maior para ter mão de obra especializada e melhor qualificada. E bem remunerada, porque se eu crio esses elementos, eles precisam de alimentos adequados. Então, eu estou criando uma emoção como a paciência, a indulgência, elas precisam, essas virtudes, de ser nutridas com elementos condizentes para que elas possam se manter e expandir. Então, da mesma forma que um músculo, quando não exercitamos, ele vai atrofiando. Se eu não vitalizo a minha água, o meu corpo vai ficando desidratado, daqui a pouco a pele, eu puxo a pele assim, solto, nem força, elementos, principalmente colágeno e outros elementos, ela não tem nem para voltar. Eu puxo, ela fica erguida. Então, quando está bem vitalizada, ela não volta, rapidinho, já. Então, se não exercita, agora, um simples movimento, tem gente, consciências elementares, essas consciências instintivas. Por isso que Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, ele fala, na leitura que você vai fazer, fraciona ou o funcionamento orgânico. O funcionamento orgânico obedece àquela instintiva sabedoria que se fixou em longuíssimas experiências no subconsciente. Esse fraciona-se em várias almas menores instintivas que executam, sem o saberdes, o trabalho específico de cada órgão. Elas muitas vezes não sabem, porque às vezes tem uma dessas alminhas que está gerenciando só uma célula, outra gerenciando uma molécula, outra às vezes até um átomo, outra está gerenciando um agrupamento de célula, mas ela não está percebendo ainda a criação do tecido. Outra já tem consciência do tecido, mas não tem noção do órgão. Outra pode até ter noção já do órgão, dos tecidos, das células, moléculas e subdivisões. Por isso que Miramês fala conosco na obra Força Soberana, converse com a mente instintiva do órgão. Ele encarrega-se de repassar as mentes instintivas de cada célula. Que às vezes eu não tenho como mentalizar cada célula, mas eu tenho como mentalizar o órgão. E eu poderia falar, converse com o sistema. E a consciência que gerencia esse sistema, que é uma alma instintiva também, um elemental, com essa capacitação, ele vai repassar para os órgãos, que repassam para os tecidos, que repassam para as células, para as moléculas, para os átomos e subdivisões. Agora, se eu sei tudo isso, é aquele funcionário, ou melhor, aquele empresário,
que ele não tem vergonha de visitar cada setor e cada funcionário, porque se for preciso, ele põe a mão na massa e sabe fazer qualquer coisa na sua empresa. Agora, se ele visita tal setor, vai reclamar de tal funcionário, já que você está falando que é assim, que é tão fácil, então faça você e me mostre. Aí ele não sabe fazer, vai passar o carão, passar vergonha, como nós falamos no popular. Então veja, quanto mais estudamos acerca do nosso próprio universo, nós vamos criando esses agentes e de forma consciente ou em tempo real, interagindo com eles, nós vamos ficando senhor da nossa própria realidade. Então, quanto mais eu conheço dos alimentos que eu vou usar para vitalizar o meu próprio corpo, tendo uma proposta enobrecedora de transformação desse corpo, porque quem vai me ajudar a transformá-lo é o subconsciente. Mas para que o subconsciente faça isso, eu preciso de novos pensamentos. De onde estão vindo? Do superconsciente. Se são superiores. Se não são, pode estar vindo do inconsciente. Se convidar ao mesmismo, pode estar sendo gestado do próprio subconsciente, porque ele transforma em sensações, emoções, sentimentos e pensamentos. Pode estar vindo de baixo para cima. Eu vou definir que tipo, de onde ou que tipo. Se me convidar a fazer a mesma coisa, é do subconsciente. Se convidar a fazer, às vezes, coisa mais perturbadora do que já está, às vezes, do inconsciente. Se superiores a tudo isso, do superconsciente. Então, se vem novos pensamentos, novas capacidades criativas, eu entro com o meu poder imaginativo, com o meu cabedal de alma encarnada, com o meu conhecimento, e vou usar bem essa força superior. Mas se eu não estudei sobre o meu subconsciente, sobre o meu próprio corpo, que é governado por ele, o meu próprio perispírito, que é governado por ele, e eu não tenho noção do que é um chakra, do que é um centro de força, um centro vital. Eu não tive a felicidade de ler obras como Evolução em Dois Mundos de André Luiz, que nós pensamos e colocamos aqui, que os centros de forças, os centros vitais, que naquele momento ele chamou de centros de forças, não chamou de chakras, a serviço da mente. E agora, se eu tenho uma noção do que é a mente, é uma emanação da consciência. O que tem na mente? O pensamento como capacidade criativa, a inteligência como lei, a imaginação como mecanismo de dar forma e, ao mesmo tempo, forças superiores para qualificar esse pensamento, o que está sendo criado, e o chakra vai me ajudar porque ele faz parte do universo perispiritual. Além de reorganizar todo o universo perispiritual, ele vai me ajudar a especializar as células que são energéticas ou de energias no perispírito e materializadas no físico ao extremo. Então agora eu vou especializar as células do fígado para que ele possa melhor metabolizar a glicose que está depositada como glicogênio ou os elementos que estão sendo metabolizados para transformar em glicose de boa qualidade ou qualquer outra função que eu queira, porque ele controla também a temperatura do corpo, e várias situações. Eu posso agora governar melhor o meu baço, que define o volume sanguíneo, que ressignifica o próprio universo celular que morre no próprio baço, principalmente células do sistema imunológico. Elas vão ser desmontadas, reordenadas e transformadas em nutrientes para o próprio sangue. Então agora sou eu que vou capacitar melhor o meu sistema linfático, que é o quartel-general do meu sistema imunológico. Ou melhor, qualificar o meu sistema endocrínico para estabelecer com mais critério as novas leis que são os hormônios. Ou melhor, qualificar o sistema nervoso, que é o gestor, em linhas gerais, de todo esse universo físico. Então, quanto mais eu sei a respeito do meu próprio universo, eu apenas não estabeleço melhores especializações para esses seres instintivos ou não, mas eu dou a matéria-prima necessária para que haja a construção. Boas leituras para enriquecer a minha mente, para acalmar o meu inconsciente, quer dizer, boas leituras que vão enriquecer o consciente, vai pacificar o inconsciente
e vai colocar em ação o superconsciente, porque boas leituras enriquecem a mente, que é o consciente, acalma o coração, que é o universo do inconsciente, e estimula o progresso. As forças de progresso e sublimação estão no superconsciente. Então eu coloquei 3 universos em ação para ser transformado onde? Para trabalhar no subconsciente. Porque agora, com essas forças, porque no fundo de cada mente existe extensas potencialidades reclamando o trabalho, para a sublimação, para o progresso. Emmanuel. Agora, se a mente é uma emanação da consciência, o fundo da mente é a própria consciência. Então, na consciência ou na superconsciência, existem extensas potencialidades, tanto para o progresso quanto para a sublimação, tanto para fazer alguma coisa diferente quanto para sublimar o que se tem, reclamando o trabalho. E se elas vêm para o consciente, elas vão também ressignificar, ou melhor, pacificar e sublimar o inconsciente. Porque a mesma leitura que acordou essas potencialidades já preparou, já criou o mecanismo de predisposição para o inconsciente ser transformado. E, ao mesmo tempo, anunciou ao subconsciente que vai haver trabalho novo. E esses 3 universos, superconsciência, consciente e inconsciente, virão como novos agentes, forças diretivas para criar os novos instintos, para transformá-los em sensações, para sublimá-los em emoções, em sentimentos, em novos pensamentos, novos estados de inteligência intelectiva ou cognitiva, inteligência emocional ou inteligência espiritual, combinando com as virtudes. Porque se vieram do superconsciente, vieram no mínimo sementes de virtudes. De paciência, de compaixão, de alegria, de esperança e tudo mais. Está ficando um pouco mais claro? Uhum. E aí, por essa explicação tua, é um trabalho nosso, individual, né? Teria como, por exemplo, eu trabalhar para uma pessoa orientar algum ser de uma outra pessoa, mesmo ela não tendo conhecimento do espiritismo, do despertar da consciência? Com tranquilidade, vamos lembrar de alguns seres. Emmanuel. Todas as vezes que eu verbalizo o que penso e sinto, eu estou transferindo para dentro de quem me ouve partes do meu espírito. Pode ser da minha superconsciência, da minha inconsciência ou do meu subconsciente. Agora, Miramês, todas as vezes que eu falo, verbalizando ou não, eu estou criando almas instintivas e transportando-as para dentro do subconsciente de quem me ouve. Então eu posso ajudar. Todas as vezes que oro, conforme vemos em André Luiz e em outros autores, eu estou criando forças e estímulos, e estou enviando essas forças e estímulos tanto para o consciente, quanto para o subconsciente, quanto para o inconsciente, e até para o superconsciente, já que orar é iluminar-se de dentro para fora. Eu posso mergulhar o meu psiquismo dentro do psiquismo do outro, e lá na superconsciência, e trazer conteúdos que é da própria pessoa e reerguê-la. Ou mergulhar no inconsciente daquela pessoa e pacificar aqueles leões. Às vezes num abraço, num olhar, numa oração, numa visualização. Ou, ao mesmo tempo, no subconsciente, através de um alimento, de uma oração também, ou de qualquer coisa que vai chegar lá e vai mudar o comportamento. E às vezes fazemos isso, ela sentada aqui do lado e eu aqui, ela come mastigando 2, 3 vezes já engolindo, e eu 10, 20 vezes, daqui a pouco ela começa a se acalmar e a mastigar 5, 6, 7 vezes. Então dá sempre para fazer, só que não esquecermos de uma coisa: eu posso enviar funcionários da minha empresa para capacitar os da outra empresa. Mas se eu enviar os meus funcionários para trabalhar indefinidamente na outra empresa sem que capacite os de lá, ela vai ficar na dependência somente.
É o que fazemos quando nós fornecemos a cesta básica, mas não ensinamos o outro a trabalhar com dignidade. Servimos o copo d'água, mas não ensinamos a pessoa a buscar na fonte. Servimos a roupa, e tem pessoas que têm a coragem de dizer: nós precisamos de roupas íntimas porque eles não têm onde lavar. Então usa 2, 3 dias e já joga fora. É assim que nós estamos ajudando? Uhum. Até onde saiba, o que é bom é para ser divulgado. No Vaticano, o Papa não criou uma lavanderia para os moradores de rua? Então eles precisam receber roupa limpa todos os dias? Então eu posso dar as condições. Então eu te dou 2, 3 mudas de roupa e te dou as condições de você lavar sua roupa, já que você não tem um teto. E às vezes nem quer um teto, porque muitos não querem. E às vezes aqueles que dizem que estão sem tetos, quando conseguem, vende o teto, para ficar sem teto outra vez, para ficar como um eterno pedinte. Então o que precisamos é não somente criar a nossa própria autonomia, porque eu só posso ajudar o outro depois que eu faça com o meu universo. Então agora eu tenho mão de obra especializada para ensinar o que é do outro. Do contrário, eu sou um pedinte e vou manter o outro pedinte também. Porque eu peço de você para montar a cesta básica. Que tipo de energias que eu estou doando para o outro? Energia de pedinte. Agora, se eu coloco a mão no meu bolso, se eu dou um dia do meu trabalho ou do meu salário e eu monto uma cesta básica a partir do meu suor, se eu der 1 quilo de alimento, é melhor do que eu der 1000 quilos com suor alheio. Principalmente pessoas que doam 1 quilo só para ficar livre da gente. Não acreditam na nossa causa. Então é fazer consciência daquilo que se faz. É melhor fazer pouco com qualificação, sabendo o que se faz, tanto em benefício próprio, quanto do próximo também. Mais ou menos claro? Vamos avançar mais um pouquinho. Sabe-se aos demais, ao demais, que o instinto que por si mesmo produz atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma, nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo, seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Allan Kardec, a Gênese. Então ele já sabia que essas almas instintivas não eram nem do corpo e nem da alma. Eram parceiros invisíveis que ajudavam nesse governo. Por isso que quando você sabe canalizá-las da natureza, tecnicamente você já tem os agentes que vão te ajudar a governar o seu próprio universo. Governar. Mas precisa das forças vitais para vitalizar o seu corpo. E agora, com a desculpa de ser vegetariano, vegano, isto ou aquilo, sem ter qualificação para tal, você deixa de trazer as almas vitalizadoras da própria energia animal e trazendo-as somente dos vegetais sem a qualificação devida. Eu posso até trazer, porque é uma matéria-prima mais simples, mas eu preciso ter qualificação em mim para transformá-las em almas instintivas para governar a carne humana, o meu próprio corpo. Do contrário, eu posso até viver uma vida mais desnutrido, talvez, ou até aparentemente nutrido, mas com a coloração da pele diferente, o sangue menos qualificado, e atravessar uma vida, e lá na frente eu ter que refazer o meu trajeto. Até onde me consta, para alguns,
foi o druida Allan Kardec, que era vegetariano nesta época. Depois, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele não era vegetariano. Alguns acreditam que foi Chico Xavier. Chico era carnívoro. Então significa que se eu for vegetariano aqui, eu sou obrigado a voltar ali? Depende de quem eu quero trabalhar. Então, se eu preciso dar serviço para as almas instintivas pertencentes aos seres animais, eu vou abrir o espaço do meu universo, até porque não tem como elas chegar no reino angelical sem passar pelo corpo humano. Não tem como, é obrigatório, é da lei. Não tem salto na natureza. Então, todas as consciências que experienciam nos corpos animais, fatalmente vão passar pelos corpos humanos. Agora, a diferença é que se eu tenho consciência e tenho moral, se eu respeito a vida e as leis em todas as frequências, eu não preciso matar a forma do animal para trazer essas almas. Elas migram dos corpos animais para os corpos humanos sem matar as formas. E assim como dos vegetais, porque tem muitas pessoas que já não comem vegetais e permanecem saudáveis. Ou outros que só servem-se dos minerais, outros somente da luz, outros somente do amor. André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. O amor é o elemento que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Se eu chegar a esse estágio, eu vou nutrir-me somente do amor. Do amor eu construo os fluidos, fluido universal. Do fluido universal eu construo a matéria mental. Da matéria mental a bioenergia. Da bioenergia os infracorpúsculos, o mundo subatômico, os átomos. Dos átomos as moléculas, delas as células, das células os tecidos. Tudo isso sem precisar interromper a vida de quem quer que seja. Mas, de uma forma ou de outra, essas vidas vão estar entredevorando-se dentro de mim. Porque eu sou a síntese do reino vegetal, mineral e animal. Pré-humano também. Então, dentro de mim, do meu próprio universo, o vegetal vai estar matando e se nutrindo com os minérios. Porque são vidas também. Os seres animais em mim vai estar dilacerando os vegetais e se nutrindo. E assim os pré-humanos, tudo isso acontecendo dentro do meu próprio universo. Basta ter olhos de ver. Então, em linhas gerais, quando a minha consciência se expande e a lucidez se faz presente, a cada dia eu como menos e faço mais. Porque eu pego menos pronto e eu pego mais matéria-prima. Então, eu diminuo a proteína animal porque eu estou construindo a partir dos vegetais. E sei fazer. Eu estou diminuindo os vegetais porque eu estou construindo-os a partir dos minerais. E sei o que estou fazendo. Eu estou diminuindo os minerais porque eu sei fazê-lo a partir da energia vital. Eu estou diminuindo essa própria energia porque eu sei construir através da matéria mental, que é a bioenergia, etc. Então vai depender do nosso estado de lucidez, da nossa evolução e conscientização espirituais. Mais ou menos claro? Está quase na hora do nosso exercício, né, Anderson? Então, se tem alguma consideração que você quer fazer, porque nós vamos voltar dando sequência no próximo. E nós queremos fazer um exercício um pouco mais qualificado para entrarmos em contato com a superconsciência se desejarmos algo mais e melhor do que o que estamos vivendo. Entrar em contato com a nossa subconsciência se eu quero ressignificar o meu comportamento. Entrar em contato com as causas das perturbações enfermiças que, via de regra, encontra-se no meu inconsciente. Sou eu que vou definir. Eu quero a manutenção do já conquistado. Eu quero o aprimoramento desse universo que já está sendo periodicamente ou conscientemente feita a manutenção. Ou eu quero ir além.
da mudança de comportamento, da pacificação das causas, a expansão da minha própria consciência. Então comece a inspirar com suavidade, na certeza que o ar, que carrega todas as essências da natureza física e em incontáveis dimensões. Porque está trazendo do reino mineral, do reino vegetal, do animal, pré-humano e humano, e até dos seres angélicos, energias, pelo ar. E conforme pensamos, nós vamos melhor qualificando o ar que respiramos, e conforme sentimos, conforme mentalizamos. Então a inteligência vai definir as características do novo ser. Então inspirem com suavidade, viajando para dentro do próprio universo biológico, perispirítico, aportando-se no subconsciente. Viaje do consciente ou com o consciente, nutrindo melhor com o ar, com as forças criativas do pensamento, regidos por nossa inteligência, qualificado pelas nossas virtudes, pacificando, melhor qualificando o universo biológico e perispiritual que está sendo gerenciados pelo subconsciente. E agora, como coadjuvante principal, o consciente. Sei o que estou fazendo. E assim, quando ordeno ao meu subconsciente que altere o comportamento, eu vou fornecer os conteúdos, tanto a matéria-prima quanto as leis. As leis vindas do superconsciente, a matéria-prima da natureza ou do meu próprio universo. Porque através do chakra coronário eu canalizo o fluido cósmico ou universal, transmuto este fluido nas forças vitalizadoras e ainda intangíveis que vão dar forma às figuras de minha imaginação. Imaginação essa que está construindo ainda os infracorpúsculos, as linhas de forças, o mundo subatômico, para a composição da própria bioenergia, a partir do fluido universal e da matéria mental. E a partir daí, novos átomos, transformá-los em alimentos, em medicamentos, como nos ensina Kardec no Livro dos Médiuns. Novas moléculas para melhor estruturar as novas células, como ele nos ensina a criar essas moléculas na obra A Gênese. E esse psiquismo divino, que é a matéria-prima do cosmos, que dele origina-se o espírito como princípio inteligente do universo, ele flui através de nós segundo Joana de Ângeles, cabendo-nos tão somente eleger a meta, coordenar a massa, a marcha e avançar. Então inspirem, abracem-se fisiopsíquica, moral e espiritualmente. E conforme vamos visualizando-nos mais serenos, mais pacíficos, mais saudáveis, mais felizes, quando eu visualizo-me, o que era onda se faz partícula. Segundo a física quântica, o que estava num emaranhado, nesse universo intangível, invisível, imponderável, passa a existir com esse colapsar da onda, transformando em partículas, da imaginação transformando em realidade. Imaginar é criar. O corpo mais resistente, menos pesado, menos denso,
alimentação melhor qualificada, mais consciente, músicas mais harmônicas, leituras mais condizentes com o que busco, melhor qualificadas, as boas leituras que vão enriquecer a mente, que vão acalmar as emoções, que vão estimular o progresso. Vamos ouvindo a música, prestando atenção no que estamos fazendo e mentalmente, segundo a nossa inteligência, o nosso propósito, criando a realidade e ao mesmo tempo qualificando os elementos com os nossos sentimentos e imaginando os movimentos do corpo, a suavidade nesses movimentos, a resistência dos músculos, a flexibilidade das articulações, cada detalhe no mundo físico, psíquico, emocional, moral e espiritual. O meu comportamento ético, a minha habilidade nas relações ou nos relacionamentos. Vejo a obra, vejo Deus. Como somos deuses em miniatura, eu sou a paz, sou o amor, sou a alegria, sou a esperança. Eu sou Deus, o Deus do meu universo, ciente e consciente de minhas responsabilidades. Paz profunda a todos, gratidão eterna por mais essa oportunidade. Volte ao normal, tudo está em paz. A nossa gratidão profunda a você, telespectadora, e em especial também, além de você, do Anderson, que está nos conduzindo até você, da Vilma, responsável pela maquiagem, pela produção, do César Ayala e outros colaboradores invisíveis e visíveis, a Elizabeth Henrique, que representou muito bem os nossos amigos. Quer falar alguma coisa? Gratidão imensa pela colaboração e um abraço a todos. E continuaremos o nosso estudo semana que vem, na último final de semana deste ano, e aguardamos, não ansiosos, mas esperançosos, o novo ano. Não que ele vai trazer algo de novo, é um ano. É um espaço de 365 dias, 6 horas e alguns minutos e alguns segundos, que nós vamos fazer dele o que a nossa inteligência, a nossa consciência determinar, para sermos mais felizes, mais saudáveis, mais pacíficos e mais serenos a cada instante. Aos nossos patrocinadores, a José Benedito, com o Hotel Del Príncipe, em Marabá. Você já está vendo aí imagens belíssimas dessa ambiência agradável, aguardando pela sua visita. Bem próximo ao aeroporto, é bem fácil. Tem a piscina para você se refrescar, tem uma belíssima cozinha nesse hotel. Pessoal altamente treinado, muito gentis, competentes, responsáveis. Também sobre a regência desse mestre, desse amigo, desse cientista nato, que está transformando o mesocarpo de Babaçu em muitos elementos na área da alimentação e, ao mesmo tempo, da cura. E em São Luís, no Maranhão, está aí a Pousada Colonial para te receber com todo amor, lá no centro histórico, com ambiências muito acolhedoras, uma equipe competente, sob a gerência de um familiar, que me parece que é um dos seus sobrinhos. Mas o gerente geral é essa mente brilhante, a quem agradecemos profundamente, a esse ser querido que foi um dos primeiros a acreditar e nos auxiliar, juntamente com a Alvorada Veículos, aqui de Três Lagoas.
que sob a regência do Márcio, do Bruno, do Vanderlei, com o slogan "Só recebe benefício das leis divinas quem respeita a lei dos homens", a cada dia crescem moral, espiritual e materialmente por fazer um trabalho acima da lei dos homens, respeitando as leis e buscando vivenciar as leis divinas. Se você quer vender o seu veículo, se você quer comprar um novo veículo ou o veículo usado, revisado com garantia, financiado totalmente ou parcialmente, procure esta família, juntamente com outros colaboradores, estão lá para te assistir. E, por fim, a Ana Helena Matsumoto, nessa imobiliária, ou lá com a sua família Matsumoto Imóveis, para te ajudar na venda do seu bem, do seu imóvel, na locação, ou até se você quer investir, quer comprar. Então, a equipe é altamente treinada, capacitada para te assessorar no que você necessitar, para cuidar do seu imóvel, para vender o seu imóvel pelo preço justo ou para que você compre também e invista para a aquisição de novos patrimônios. A nossa gratidão profunda a eles e a todos aqueles que quiserem se juntar a nós como os nossos patrocinadores. Gratidão profunda a vocês, que é a causa do nosso existir, e até a semana que vem, se Deus assim permitir, e com certeza permitirá. Gratidão eterna, paz profunda, gratidão à nossa distribuidora, acabei esquecendo, a megalivros.com.br, que é a distribuidora oficial do livro para os demais distribuidores, livrarias em todo o Brasil. Mas para comprar para o grupo de estudo e ao mesmo tempo como consumidor final, tanto o livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo está no nosso site, o despertardaconsciência.com.br, em nossa loja virtual, quanto também o livro Jesus e a Jerusalém Renovada, de Ramatiz, o qual tivemos a felicidade de prefaciar, está à sua disposição em nosso site, sobre a autorização do Alexandre Marques, que é o proprietário da Mega Livros e também da editora Liberdade e Consciência, que relançou esta obra belíssima e ressignificou essa, porque esse trabalho belíssimo do Despertar da Consciência, nas duas versões, aramado e capa dura com costura reforçada, esse foi o primeiro trabalho da editora, e esse aqui, não sei se é o segundo, mas um trabalho belíssimo dessa editora, e de todos os demais parceiros, livrarias, livreiros, os grandes distribuidores pelo Brasil afora. Nossa gratidão eterna a todos. Muita paz e até semana que vem.